E aí galera, aqui é o Arthur com mais um vídeo. E dessa vez, como eu me prometi que ia lançar um vídeo desses vlogs aí que eu explico mais sobre a minha fanfic, que eu também vou deixar possivelmente aí na descrição para vocês darem uma lida ou uma olhada também e compartilharem. Eu vou falar as curiosidades sobre o meu personagem e então também vou contar um pouco da história dele de dentro do universo da minha fanfic onde se passa. E pelo menos de uma forma bem resumida, todo o trajeto e até algumas outras coisas que eu também tô montando às vezes. Então deixa o like, se inscreve e segue o vídeo. Bom, começando pela origem. Trilhões e quadrilhões de anos atrás, antes do Aniquilarg explodir e criar o multiverso como conhecido, o editor bota aí a legenda do que é o Aniquilarg para as pessoas. Que para quem não sabe, o Aniquilarg em Ben 10 é a explosão do Big Bang. É. E o Aniquilarg é uma caixinha. Um botão que pode destruir todo o universo, tudo conhecido, e só com apertar de um botão. Lembra muito o estalar de dedos do Thanos com as coisas, mas. É. Não é nem um pouco coincidência. Mas vamos lá, há 4.500 anos antes da existência, no universo 661, porque o universo também foi criado também, né? Mas entre os trilhões de anos atrás, surgiu um dos seres, um dos milhões de seres mais fortes do universo, dentre eles o meu personagem, que conviveu de vários meios diferentes, em eras diferentes. Na época das cavernas ele, tipo, era pré-histórica no caso, né? Teve que sobreviver com os homens da caverna, matar os dinossauros, coisa normal que é representado na mídia com a era pré-histórica em desenhos, séries e filmes. Era medieval. É porque a era pré-histórica já tipo, não tinha muito recurso futurista e muito menos meios de pegar poder e até muita aprendizagem, fora o básico de dinossauros e o Homem da Caverna e muitos outros. E o próprio surgimento do ser humano, no caso. Era medieval, que aí mistura um pouquinho dos casos de Ben 10. Ninguém. Acho que em Ben 10 nunca foi apresentado direito a parada com os dinossauros e os alienígenas. Fora os Vaxaurianos e os Pterosaurianos, que é a raça do Astrodactylo que moram em Terradino. Tem série no meu canal que mostra lá Terradino, o Vigax Attacks, vou deixar aí no card. É, era medieval aí, teve teve que montar um braço biomecânico no. Tá, não era medieval, mas isso no futuro. Eu tô contando até acontecimentos do futuro. Os meios que os acontecimentos de vivência do meu personagem são bem bagunçados às vezes que eu conto. E eu falo na lata mesmo porque meu personagem ele consegue viajar no tempo por causa dos poderes do contratempo. Mas isso com o Omnitrix e o braço biomecânico dele que tem meios de abrir portais pro passado e pro futuro. Bom, aí com a tecnologia que surgiu com o tempo, ele fez mais pesquisas, aprendeu sobre aliens, que também acabaram vindo para a Terra também, assim como em Ben 10.
Assim como no multiverso do reboot, que de alguma maneira os aliens é, fizeram contato com os humanos, trouxeram tecnologia alienígena, e se não me engano até os astecas. É dito em Omniverse não, né? Em Supremacia que os astecas deram a armadura de Totec lá pros astecas, só que eles ficaram pro chocolate. E isso lá no episódio Enganamos, tá? Só pra dar um detalhe a mais. E entrando em contato com os aliens, ele aprendeu muito sobre pelo menos sobre aqueles aliens que ele entrou em contato. Aprendeu sobre a tecnologia deles. Ele ganhou porque no meu personagem ele vende de muitas maneiras diferentes mercadoria alienígena e até mercadoria legal. O meu amigo. Meu personagem manja das paradas. É porque ele também é baseado no Ardit e essas coisas assim. Não só em mim, mas também no Kevin, no Ardit, no Ben, no Albedo e em muitos outros personagens também ele também tem base. Mas. Aí com o decorrer do tempo, surgindo mais pra era atual, porque a era passada já. Foi só tipo só o caminhar dele. Mas aí lá pra tipo. Eu chuto que ali entre 2000. O que seria nesse universo de 2010, 2011? É mais ou menos a época mais atual, século 21. Século 20, século 21. Com contato mais próximo dos aliens com a Terra e até incluindo até os titãs e kaijus daquele universo. Meu personagem também, no meio desses acontecimentos, ele perdeu o braço esquerdo, teve que montar uma prótese biomecânica com tecnologia alienígena, que teve vários aparatos mecânicos. Eu vou contando aos poucos porque a origem dele é muito complexa e até meio bagunçada também, porque alguns acontecimentos são precisos, mas alguns são importantes, mas não tem tanta relevância. Tipo, são relevantes, mas não tão relevantes quanto o segmento dos acontecimentos principais. Bom, aí ele viu praticamente o universo dele, os seres humanos do universo dele, é, vendo que os humanos da Terra, do universo dele, estavam destruindo, matando o planeta. E também os titãs não ajudam muita coisa porque, convenhamos, o Godzilla consegue devastar um quarteirão inteiro só batalhando contra um outro titã, o Kaiju. Filmes de monstro do Godzilla e etc. E nesse meio tempo, pela sua busca de tecnologia e outros conhecimentos outros conhecimentos de tecnologia, armas e mercadorias para tanto aprimorar as coisas, tanto para ganhar dinheiro porque ele também é um mercenário, mas que pelo menos ajuda quem precisa. No meio de uma de suas aventuras, ele estava em um planeta fazendo pesquisas e ele conheceu um simbionte chamado Venom. Tem até o Venom nessa história. Pra quem leu, sabe da mini saga lá dos simbiontes que ele conta um pouquinho da história. Aí, com o decorrer do tempo, ele teve pesquisas que surgiram o Carnificina, o, o Carne de Oficina, meu Deus, o Filho do Venom e seus derivados, né? Os derivados do Venom. Não confunda com. Não, esquece essa piada. O Fago, ou Baderna, eu odeio. Tá, eu só não curto essa graduação que fizeram. Eu não acho que Baderna seria legal. Seria legal se eles tivessem feito que nem no filme do. Que adaptaram Riot.
Vou deixar os nomes aí passando na tela que eu falo quando eu falar. O Riot, a Agonia e É, o Antivenom também, o Fago, Baderna, o Riot e Lasher. Desculpa se eu repetir porque às vezes não memorizo muito bem as coisas. Phage, Lasher, Agony, Riot, o Carnage, o Antivenom, que é uma mistura da origem do desenho Ultimate Homem-Aranha, que aliás é muito legal esse desenho para quem critica esse desenho. É que ele é um experimento de laboratório, ele não é um bagulho ocasional lá do toque do ser negativo, que nem nos quadrinhos. Eu não curto isso tanto que tem até uma piada também com relação à origem dele nos quadrinhos, porque os quadrinhos da Marvel existem como quadrinhos dentro da minha fanfic. É engraçado. Boa parte das coisas que são de alguns personagens existem como coisas fictícias. Bom, aí eles formaram os sete simbiontes. Acho que não esqueci de nenhum. E aí seguimos pro ponto-chave da coisa. Após ver toda a descrição e conhecimento próprio que ele recolheu durante suas aventuras e até suas buscas por tecnologias, conhecimentos de outros planetas e mercadorias diversas e úteis, ele viu os seres humanos de seu universo descobrir o planeta por motivos de que na minha fanfic os seres humanos da Terra 661 são aquela representação clássica de ser humano que destrói o planeta com máquinas por razão e motivo nenhum, falando que é pro bem da natureza, sendo que o bem que tá fazendo não é pra nada. E nesse meio tempo também descobriu mágica. E chegando no ponto que é ele, no meio de suas pesquisas de um universo para buscar por ajuda e até mesmo morar por lá, porque o universo dele já tava. A dimensão dele estava destruída e devastada, e sinceramente ele não é que nem o Ben Irado da dimensão irada, que ele conseguiu sobreviver por meios alternativos, ou seja, escravizando e comandando um exército de capangas ao seu dispor. Ele foi para Canterlot City, que é lá a cidade dos humanos em Maliropone. Que sim, ele já foi para Equestria fazer meios de troca com mágicas não convencionais e até mágicas proibidas, com o Discordia e com outros mercadores também. Mas em Canterlot City não existe mágica. Ou quase. Se era o que se vocês se lembram bem. No caso, eu planejei ele surgir ali pros acontecimentos do segundo filme, o Rainbow Rocks, que ele conseguiu ajudar a Twilight Prime, que é do universo de Equestria, só pra diferenciar, porque se existir o Ben Prime do Ben 10 Omniverse, que é o Ben que a gente conhece no desenho, existe a Twilight Prime, que é do universo de Equestria, e provavelmente existe outras Twilights em outros multiversos e outros universos. Mas a versão humana dela só surgiu lá no terceiro filme. Porém, entretanto, quanto havia, no entanto, é... sim, ele surgiu no segundo filme, só que como se fosse tipo um acontecimento antecessor, tipo os curtas. Só que eu que imaginaria de um curta virou um episódio que eu não escrevi, mas era numa época que, agora falando real mesmo, do mundo real,
Era numa época que eu. Época não, né? Tipo, num momento, tipo, ano passado mais ou menos. Que eu fazia, tipo, essas minhas histórias em audiocast. Eu falava pelo meu pai via mensagem e mensagem de voz. Aí eu contava histórias pra ele. Aí ele me deu a ideia de escrever e pum, veio a ideia de escrever a parada. E agora vocês estão vendo a doideira que é o meu multiverso. E com esse meio tempo ele também inventou o de suas aventuras por outros planetas. Esqueci de dar alguns detalhes. Ele inventou o Super Omnitrix da versão do Recreated Ultimatrix, que é lá do Albedo de Omniverse, ou seja, os a versão suprema dele e das Ultra e das Main Seven são muito diferentes. Então elas também, na era mais atual da minha fanfic, tem o Super Omnitrix só pra dar um contexto básico. Aí os acontecimentos do filme seguem normalmente, só que, é claro, com a básica equação do histórica de. Que nem God of War falou que o Mimir falou, tipo, o que o Kratos fez de ter matado. Desculpa spoiler pra quem não jogou God of War, tá? Peço mil desculpas, eu não quero ser criticado, mas essa fala é citada. O que ele fez lá no jogo de ter matado lá o vilão, pra quem lembra e jogou o jogo, ocorreu pro Ragnarok acontecer no jogo. Eu não joguei, eu assisti o jogo lá, eu assisti vídeo do jogo, não vou dar spoiler pra quem não jogou. O de 2018 tem um bom tempo, então não tem muito do porquê ter muito problema de dar spoiler. Mas o que o Kratos fez nos primeiros jogos desse reboot acabou ocorrendo coisas que o universo ou a história não previam. Não previam o Kratos chegar na mitologia nórdica, não previam ele ter feito o que ele tinha feito, não previam um monte de coisa. Mas seguindo, ele ajudou as Main Seven a derrotar as Deslings com os poderes dele lá, que ele se transformou no Ultra T e deu um upgrade lá naquele carro tunado lá daquele personagem que eu tenho certeza de que o DJ Puntry ele é mudo. Ele tem alguma deficiência auditiva e de fala, porque ele não fala. Ele é figurante, né, por cima. Mas em si ajudou a derrotar ele. E no meio tempo dos curtas, dos acontecimentos antes do filme que acontecem entre o meio termo do primeiro para o segundo, ele deu 7 versões do Omnitrix original, é claro, feitos de formas diferentes, para 7 personagens. E cada um teve uma. Eu até escrevi à mão. Como se fosse referenciando as cartas que a Princesa Celestia fazia, que a Twilight fazia pra Princesa Celestia no desenho. Que em si o primeiro alien que elas viraram era o que? O Chama, o Fogo Fato, os aliens de fogo, basicamente. Os aliens de fogo. Bom, aí ocorre o quase igual ao filme, porque basicamente se o acontecimento do filme acontece normalmente como no desenho principal. Chega no terceiro. Só pra esclarecer, ele deu só 6 versões. Porque a Twilight Prime já tem muitos poderes até demais. E ele não sabe como que é que a lógica com aliens encaixaria no universo de Equestria. Então, mesmo que ele já tenha visitado por lá. Mas aí quando chegou a Twilight na versão humana, é que veio o sétimo Omnitrix.
Aí é um show de explosão de mágica lá no final do filme. E em si, meu personagem ele finaliza a Midnight Sparkle com o gigante. Tipo, ele não mata ela, porque. Meu personagem ele mata, mesmo ele mata os inimigos e outros bandidos. Mas ele tem uma regra de não matar crianças, de jovens ou pessoas que ele julga não terem feito nada. Ele tem uma lógica meio Venom. Ele só não tem um senso distorcido bizarro. E com a sétima portadora no time, chegamos no Camp Everfree, que pra mim é sem dúvidas o filme menos divertido. Ele não é o pior, mas pra mim ele é o menos divertido. Porque o que apresenta no filme é só apresentado na minissérie barra especiais, vulgo também os curtas, porque elas ganham lá os poderes de ligação ligados à Equestria, e isso é explorado na série, nos curtas, nos especiais. Só que tudo vai pro ralo quando a gente descobre que a Hasbro cancelou a terceira temporada e até cancelou até o final da série, que é, eu nem sei se as pessoas sabem desse roteiro, mas eu descobri no Instagram só sobre esse bagulho. Que ia ter uma Sunset do universo dos humanos, que é a Sunset do que a gente acompanha no desenho, nos curtas e no desenho todo. É, ver que existe uma versão dela do mundo dos humanos, e que provavelmente ia rolar alguma parada no episódio, que provavelmente ia ocasionar ela sair do mundo dos humanos e ir pra Equestria novamente. O que aqui, por causa desse problema de roteiro que produtores engravatados não conseguiram completar, eu fiz de outra forma. Aqui não existe esse negócio e a Sunset se manteve no universo dos humanos. Só dando meros detalhes aí da minha fanfic com relação ao desenho original e às obras que me baseei. Mas aí ele consegue de uma forma meio óbvia e até que os simbiontes eles conseguem. Eles falam que eles conseguem. É, os simbiontes e meu personagem descobrem que eles conseguem fazer tipo uma fusão formando assim as Venom Forms, que pra quem sabe o que são as Venom Forms, são basicamente um personagem ou uma criatura. É basicamente quando o Venom entra num hospedeiro e ganha os poderes, etc. Só que com os aliens do Ben 10 é uma parada bem mais ferrada e complexa. Porque ele ganha a característica do Alien, ele aprimora os poderes, tipo o Ultra T. Tem um episódio lá que é o fim de jogo, que ele consegue fazer umas clavas, uns mangual lá, só que a gente nunca vê isso, a gente nunca vê ele fazer isso no desenho. E tipo, ele tira esse poder do nada. Tipo, ele pegou do nada a carta na manga e agora tem poderes de manipular a massa do meu corpo e fazer martelo, mangual, espada e invocar o Jaspion também. Invocar o Jaspion. Mas aí com esses poderes novos ele foi aprendendo com o tempo. Aprendendo mais sobre a mágica de Equestria, que ele foi também aprendendo aos poucos com suas idas de volta a Equestria para negociar equipamentos. E chegamos à minissérie que já é basicamente. Segue lá o roteiro dos episódios, só que com a introdução do meu personagem. Não introduzindo, mas com o personagem enfrentando e ajudando as personagens com os problemas de adolescente dela, só que aí no. Aí, tipo, no caso da minha fanfic se passa 2 anos após o final da série.
Ou seja, elas têm tipo uns 20 e poucos anos, porque eu lembro que eu tinha visto também que elas têm entre uns 18 e 19 anos, que é confirmado pelos produtores. Eu não leio inglês e também esse post é antigaço, então achar ele vai ser difícil. Se eu fosse achar também, né? Bom, aí após os acontecimentos da série e também acontecimentos paralelos a isso, que são mínimas coisas quase importantes minimamente, chegamos à era do Força Alienígena da minha fanfic, já que a antiga era clássica, do Ben 10 clássico. Aqui a era do Força e Supremacia, claro, com a introdução lá com partes de coisa do Omniverse. Primeiro, o meu personagem já tem. Ele destrói tipo um robô que tá invadindo a cidade. Introduz lá os encanadores, que são as pretendentes da Bela Marca. Tem vídeo aqui na descrição ou no card que leva aí pra vocês pra ver também as Dream Day e as Midnight Forms, que são outras formas alternativas do da minha fanfic. Ele enfrentou uma invasão alienígena, assim como o Ben também enfrentou lá com os soberanos. Na verdade, são soberanos. É, ele ensinou mais para as tias dele sobre os simbiontes e como eles conheceram o meu personagem. E enfrentou o Alpha Ômega, que é lá do Heróis Unidos. Aqui nessa versão ele continua sendo o mesmo Alpha Ômega com um experimento acidental criado por um cientista de um outro universo. Mas, tipo, lá no negócio, tá, eu tenho que criar um enredo melhor pro Alpha, mas já que ele tá detido já, então ainda assim, ele provavelmente tem um enredo de sugar energia pra querer ser igual os seres humanos ou outras criaturas, mas sem aquela parada genérica de querer destruir o mundo porque sim. Aí agora na saga mais atual ele tá enfrentando. Ele vai enfrentar mais. Ele vai enfrentar os Scare, porque vai introduzir Morotese desse universo que existe. E os Nuclear Sapiens, a espécie do atômico nesse universo. Pra mim, os Nuclear Sapiens são a raça do atômico, não a. Os Priviatonosianos, isso é pros fãs que falam que o atômico é a subespécie A do NRG. O que é que ele tem de igual ao NRG, fora os poderes de nuclear? Não tem nada. Uma raça completamente diferente. E por curiosidades à parte, assim, tipo, curiosidades além da história, nesse universo tem muita parada que eu pesquisei, tipo, o fundo do fundo do fundo do fundo do baú, tipo, em questões assim de referência, aquela última camada do submundo bizarro e grotesco e absurdo de um vídeo de iceberg. E tipo, é a última da última da última da última camada. Do tipo que a Applejack e a Heart nesse meu. É, nessa minha fanfic, elas são casadas e adotaram meu personagem. E pra quem for reclamar e criticar, ou só fazer uma crítica simples, os produtores já disseram isso. E fora que isso é mostrado na série, fora que só elas têm um único episódio pra falar de uma briga entre elas. No especial lá do Montanha Russa da Amizade. E dos poderes do meu personagem e raça também, ele é um osmosiano de do planeta Terra, de uma dimensão alternativa. Poderes e habilidades, além dos poderes do Omnitrix que ele tem super inteligência, ele tipo tem um milhão de QI igual aos
cerebrocrustaceanos. Ele tem resistência a. Ele é resistente a bala, porque ele tem o DNA de kaijus e de outros dinossauros híbridos. Tem até Jurassic World incluído na parada. Ele tem um DNA bem diluído de sapiens celestial, mas ele quase não usa porque ele teve experiência com sapiens celestiais. Ele sabe muito bem que se esses bichos piscarem, você some. Não é brincadeira, esse. É, tudo bem que foi dito que a mãe Sapien Celestial lá no desenho tava discutindo o que fazer com o Ben e os amigos dele lá, enquanto eles estavam lutando nas mãos dela. Mas aí, ainda assim, se ela fizesse alguma coisa e ela fosse piscar, o que é que podia acontecer com eles? O Gregor podia sumir, o Ben e os amigos dele podiam viver, ou sei lá, todo mundo ia sumir, o Ben ia, dos Bens alternativos lá, o do passado e do futuro, iam sumir, ou morrer, ou sei lá, e nada ia acontecer. Ou, não sei, a previsibilidade dos Sapiens Celestiais é impossível, mas ainda assim aconteceria coisas muito bizarras. Ele tem o DNA lá de um decagranosoniano, que é uma espécie do espantoide nesse universo. É de um feromosoniano, ou seja, ele também tem tipo uma quimiocinese, porque as tripas dele são. A biologia dele é tipo uma mistura de todas as biologias, ou quase todas as biologias, dos aliens que o compõem. Entre eles, os poderes de quimiocinese e benzinicicinese do atômico, não, né? Do pogrão. Ele tem a super resistência do atômico. Ele não consegue fazer lá o Ramina, 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 Ra, não. Ele não consegue fazer o culinária de fusão. Mas ele tem resistência igual ao atômico, ou seja, resistência à radiação, à explosão atômica. Tem super força, agilidade, reflexos aprimorados. É, todo o leque de poderes que um simbionte alienígena de Clinter consegue dar para o seu hospedeiro. Fora que os próprios simbiontes conseguiram pegar dos poderes de cada alien diferente. Então, tipo, se, na verdade, óbvio, em algum momento meu personagem deve ter virado o Alien X, mas não tanto porque ele é um alien para momentos específicos. Mas como eles pegaram também os poderes de aprendizado rápido do meu personagem, eles conseguiram analisar rapidamente o DNA de um sapiens celestial. Ou seja, eles têm sim os poderes de sapiens celestial, ou pelo menos uma cópia barata ou fortificada, mas ainda assim uma cópia barata não se compara a um poder original do Alien X original. Mas eles têm o total conhecimento, porque como eles estão dentro da mente do meu personagem, eles têm o total conhecimento de que o Alien X ele não tá de brincadeira, mexer com o Sapiens Celestial não é legal. E se você morrer ou sumir da existência, a culpa é sua por ter mexido com os caras. E dito tudo isso, acho que esse foi o vídeo. Dá um like, se inscreve e compartilha o vídeo.